O influenciador Felca publicou um vídeo de cerca de 50 minutos acusando o youtuber Ítalo Santos de sexualizar crianças e adolescentes e criar conteúdo voltado a homens com um comportamento inaceitável, para não dizer criminoso. A gente tá segurando aqui um pouquinho as palavras no começo do corte. Caracterizando o material como nefasto e um circo macabro. No vídeo, Felca cita o caso da adolescente Camilinha que apareceu nas postagens de Ítalo desde os 12 anos de idade. Pouco depois, o perfil do Ítalo Santos no Instagram foi retirado do ar. Quem vai contar essa história aí com mais detalhes pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é pesado, um tema bem pesado, mas que precisa ser falado e eu vou dizer, eu já vi o vídeo do Felca e ele mandou muito bem na abordagem. Pois é, extremamente pesado, Sophie. Mas a gente tem uma necessidade de falar de alguns temas justamente para jogar o holofote ali sobre o que está acontecendo. Em alguns casos, né, a gente até pode saber o Ítalo Santos, o influenciador, que hoje teve a conta derrubada, e a gente vai sim atribuir isso ao Felca, que foi depois do vídeo do Felca que a conta do Ítalo foi suspensa pelo Meta, que ainda não está esclarecido se foi diante de tantas denúncias ou se foi da própria plataforma, mas a conta não está no ar. Isso é um avanço. Por quê? Porque o Ítalo já tem 2 anos de denúncias por aí e ninguém conseguia, inclusive denúncias do Ministério Público, representações do Ministério Público, e ninguém conseguia tirar essas contas do ar. O próprio Felca, quando ele grava o vídeo, no finalzinho ele faz um outro dizendo, olha, tem algumas medidas que eu tomei, entre algumas medidas que eu tomei, que aconteceram, a gente recebeu aqui a informação de que o vídeo da jovem, da menor, que tem os conteúdos sendo explorados ali pelo Ítalo, foi derrubado. E que bom, porque ela é uma menor de idade que desde os 12 anos tem um conteúdo sendo publicado em redes sociais, gente. E tem uma idade mínima que a gente teria ali que utilizar, e no caso, né, dos conteúdos que são na linha de sexualidade, né, tem todo um cuidado com menores de idade. Então, quando ela tiver 18 anos, ela decide o que ela faz nas redes sociais. Antes disso, ela não poderia estar decidindo. Mas o Felca ele vai ser muito cirúrgico, Sophie. Eu vou te pedir para trazer o primeiro ponto do vídeo. E não se preocupem, a gente não vai mergulhar tão fundo em alguns termos, mas é importante já deixar esse alerta de gatilho. Ele vai trazer algumas informações aí bem interessantes, até deu uma enroladinha, porque vai ter algumas coisinhas que são pesadas aí, Sofia. E é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Facilmente imagina esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! Quê? É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá uns conforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu não tô falando. Eu já fui com medo de brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi minha visada. Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vai com...
tantas coisas a serem ditas, né, Sofia? Mas assim, eu vou pedir para você colocar o segundo trecho do Vida do Felca, por favor. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar aqui o ponto exato. Aí. Tá na tela. E pronto. Só antes de você soltar, Sofia, já vou falar uma coisa. Alguém aqui no chat falou que o perfil caiu, não caiu. Então, gente, quem procura o perfil oficial do Ítalo Santos hoje no Instagram não vai encontrar. Instagram, a informação que está até o momento é que o perfil desse influenciador não foi encontrado. Mais uma vez, a gente não tem a própria informação da Meta, se esse perfil foi removido por uma decisão judicial, ou se foi devolvido pela própria plataforma, se foi derrubado diante de tantas denúncias, ou se ele resolveu excluir ali, ou apagar temporariamente, o que eu acho muito difícil, porque ele ganha dinheiro com isso. Mas, neste momento, o perfil dele não está disponível, pelo menos o do Instagram. Pronto, Sophie, pode soltar esse segundo texto, que é muito pesado, mas é muito necessário que a gente ouça. Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É isso que eu tô vendo? Né? Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Pois é, né? Difícil, bastante difícil, Sophie. E a gente precisa trazer algumas coisas que o Felca ele aponta no vídeo dele. Então, assim, eu hoje estou dizendo que o Felca é um dos heróis do Brasil, tá? Eu não estou exagerando, não, nem estou fazendo de ironia com isso. O Felca ele traz de forma muito séria e responsável, não só o Ítalo, como outros casos que aconteceram. E ele também cria um perfil e ele mostra, por exemplo, como é muito fácil com as plataformas hoje, você ser uma pessoa criminosa, e eu estou falando de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, da pedofilia, e você criar um perfil e conseguir nesse perfil mapear crianças que muitas vezes estão em situações cotidiano, mas essas crianças caem numa rede, e essa rede de pedófilos, eles compartilham links, eles compartilham informações, perfis, e eles expõem essas crianças que muitas vezes, vou repetir, não é o caso da Camilinha, por exemplo. Para quem nunca viu nada do Ítalo, eu vi alguns comentários aqui no nosso chat sobre, é um influenciador que tem a tutela de alguns menores, inclusive alguns menores que estão emancipados, então judicialmente não deixam, né, de precisar de um responsável legal ali com eles, e essas crianças, adolescentes, moram todas numa mesma casa, como se fosse uma grande comunidade. Eu gosto da primeira explicação do Felca, que ele pergunta, eu quero saber quem teve a brilhante ideia de fazer isso. E no final, tem vários outros momentos absurdos nesse vídeo, um vídeo de quase 1 hora, e o Felca traz uma especialista para falar sobre as questões psicológicas, crianças e adolescentes que sequer sabem que são abusadas pela dinâmica, que sofreram as violências e os abusos. E ele, por exemplo, traz aqueles influenciadores também que são pastores mirins, que são empreendedores mirins, e o debate é um debate muito necessário e profundo sobre essa exposição e a monetização de crianças
dentro da internet, no caso também a utilização, né? As crianças elas passam a ser adultas dentro da internet e quem se beneficia com isso? Por que a gente deu, pelo menos a gente vai falar de Ítalo em outro momento, depois que tiver aqui nos cortes, busca um outro, vai ter outro corte também sobre o vídeo do Felca, mas a gente está falando do Ítalo, porque o Ítalo já vem passando por processos de denúncias há 2 anos. E só neste momento, após esse vídeo do Felca, que tem mais de 3 milhões de visualizações, esse perfil, pelo menos do Instagram, foi removido, está fora do ar. E o da Camilinha também. E o próprio Felca explica que durante o processo de investigação ele decidiu seguir algumas pessoas e no final ele foi inclusive apontado como alguém que estaria consumindo e propagando pedofilia infantil. Então, acaba que ele começou a processar essas pessoas. Ele processou mais de 200 pessoas, se eu não me engano foi 230, eu estou lembrando, estava com o número aqui, mas fugiu. Mas ele processou mais de 200 pessoas que falaram dele, e ele, inclusive, diz o seguinte no final do vídeo: olha, eu processei, mas se você fizer uma retratação no seu perfil pedindo desculpas e fizer uma doação de R$250 para qualquer uma dessas instituições que cuidam de crianças e adolescentes, de protegem crianças e adolescentes, eu vou remover o processo. Inclusive, toda a monetização do vídeo do Felca será destinada para instituições que cuidam e protegem crianças e adolescentes. E, mais uma vez, se você sabe de qualquer abuso, violência contra crianças, adolescentes, idosos, mulheres, denuncie. É o mínimo que a gente pode fazer, a denúncia anônima, diz que 100. É isso, Sophie. Pois é, Dai. Você tocou num ponto importante aí no seu comentário. Você colocou sobre como já vem sendo denunciado o Ítalo Santos há 2 anos. Eu posso dizer, aqui no Meteoro mesmo, no plantão, eu sei que a gente fez no mínimo 2 cortes falando sobre o Ítalo e sobre a problemática do conteúdo que ele produz. É possível que tenha mais, mas eu lembro de cabeça pelo menos 2 cortes que a gente fez sobre isso. Então, de fato, não foi uma grande surpresa isso que o Felca trouxe. Dito isso, a maneira com que ele trouxe, o alcance que ele conseguiu com isso... Gente, esse vídeo tem pouco mais de um dia, são um pouco mais de 24 horas, não deu 48 horas, e já tá com 4 milhões de visualizações. Então, o alcance que o Felca conseguiu fazer com isso é muito difícil imaginar que o fato do perfil do Ítalo cair não tenha relação com esse vídeo. Né? Qual o mecanismo? Não sabemos. Se foi denúncias em massa por parte de usuários, se foi a própria plataforma, não sabemos disso. Mas é muito difícil que isso não tenha relação. E, sinceramente, vai tarde. Vai tarde. E eu espero que... não vou dizer o que eu acho que deve acontecer com o Ítalo, eu só vou dizer que eu espero que seja investigado e que a justiça seja feita. Não cabe a mim julgar, mas eu espero que não fique apenas no cair o perfil. Tem que ter uma investigação séria aí por parte do poder público para entender o que estava acontecendo lá. E eu acho que um último ponto que eu colocaria, Dai, pense bem no conteúdo que vocês colocam sobre seus filhos, sobrinhos, netos, etc. na internet, sabe? Quem que tá indo olhar esse conteúdo? Porque é perigoso, só vamos deixar nisso. O Pedro tá aqui no nosso chat privado me dizendo que já chegou em 5 milhões. Pois é, quando eu gravei o short... Hoje, às 14h, estava em 3,9. Por isso, eu arrisquei falar 4, imaginando... Mas não, nesse caminho já virou em 5. Sophie, se você me permite, tem uma coisa. Ontem, quando saiu... Aliás, correção, 6 milhões. Ontem, quando saiu, tinha mais ou menos 1 hora, 40 minutos que estava publicado. Já tinha batido, já estava próximo de 1 milhão. Então é isso, tá saindo muito rápido, acelerando muito rápido. E não sei se é possível, mas a gente pode botar o link também na descrição
do vídeo, Eu porque eu coloco o acho link muito na descrição do importante. corte, pode deixar. Acho muito importante que quem está assistindo esse corte veja lá, porque a Sofia acabou de dizer, cuidado com o que vocês publicam nos filhos de vocês, cuidado com os alertas, alarmes, o Felca fala isso, e é importante que todo mundo tenha noção disso. Perfeito. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais plantão.